Felizmente podemos nos locomover, nos reunir sem grandes preocupações diante das ameaças que se prenunciaram. Nos alegramos então com isso. Também na Bahia começa a voltar a tranquilidade. Nós também nos alegramos com isso, que as pessoas tenham chegado a um bom termo, de tal modo que não haja ameaça às nossas rotinas, aos nossos desdobramentos de nossas vidas. Os irmãos sabem a que estou me referindo, mas quero registrar inicialmente, portanto, esta alegria. Também quero falar aqui aos jovens, porque a Melissa postou um pensamento no Twitter, no Ita News, não, no Ita Jovens, muito interessante, que eu quero trazer então aqui para todos nós, em que ela postou uma frase de um pastor batista americano chamado John Piper, que tem a ver muito com as nossas leituras da Bíblia. Tenho recebido muitos testemunhos muito valiosos, muito interessantes sobre isso, e aproveito então para mencionar esta citação que o John Piper faz, porque eu acho bastante interessante, porque tem a ver com aquilo que nós chamamos de falta de tempo, não é? Em que nós dizemos que não temos tempo para fazer algumas coisas importantes na vida. Então, o John Piper fala aqui a rapaziada, e isso aplica a mim também integralmente, em que ele escreveu o seguinte, essa frase que a Melissa postou: uma das maiores utilidades do Twitter e do Facebook será provar no último dia que a falta de oração não era por falta de tempo. Mencionando, o tempo que alguns de nós gastamos nisso. Eu não gasto, nem no Twitter, nem no Facebook, mas gasto em outras coisas, não é? E então, se nós não oramos ou não lemos a Bíblia, não é por falta de tempo. E o Twitter e o Facebook demonstram claramente isto. É só uma menção aqui, sobretudo aos mais aficionados em quaisquer idades destes meios. Com isso, então, saúdo a todos os nossos irmãos e irmãs. Já tivemos nosso programa de rádio hoje pela manhã, foi bastante agradável. Muitas pessoas responderam a seguinte pergunta: como se chamava a mãe que recebeu salário para cuidar do seu próprio filho? Não é? Só que a resposta não está num versículo só. Está no começo, no capítulo 2, e depois no capítulo 6 de Êxodo. Não é? E essa pergunta surgiu, o pastor Sani se lembra disso, quando nós líamos em voz alta na quarta-feira a Bíblia. Eu falei, essa é uma boa pergunta para o rádio, quando estávamos lá lendo em voz alta a Bíblia, toda quarta-feira, às 16 horas. Nessa próxima quarta-feira, teremos de igual modo, sem interrupção. Apenas o culto da noite, do dia 19, que não será realizado como já há muitos anos nós assim procedemos. Teremos os cultos da manhã, as atividades regulares da igreja na parte da manhã, dia 19, mas não teremos à noite. As demais atividades ao longo da semana também estão totalmente mantidos, cultos, atendimentos, exceto aquelas que o feriado determinar que não funcione, mas o culto da segunda-feira, todas as atividades serão normais aqui em nossa igreja. Há entre nós alguém que completou aniversário de nascimento, casamento, batismo ou outra data? Temos. Aqui à minha direita, por favor, Hélida e Nelson Galgu, completando pelo gesto, 37 anos de vida conjugal. Deus abençoe vocês para mais um. Depois a gente pede mais um, até chegar aos 50. Aqui estarei de bengalinha e tal, para celebrar, se vocês me convidarem, evidentemente. Há mais alguém? Há alguém que participe do nosso culto pela primeira vez hoje? Nos dá alegria de sua presença hoje aqui conosco pela primeira vez? Se houver, se possível ficar em pé, dá para ficar em pé? Eu sei que está
Isso, está com um bebezinho. São muito bem-vindas também aqui conosco. Posso voltar outras vezes. São filhas e netas da irmã, ou não, acompanhantes dela. Tá bem? Muito obrigado, pode se assentar. Esse cartãozinho vai ser entregue. Se quiser preencher, nós faremos contato. Há mais alguém? Também quero chamar aqui a Eliana e a Paula Moreira. Vocês podem esperar um pouquinho? Ótimo. Essas irmãs frequentam aqui a nossa igreja já há quase um ano. Elas eram da igreja Ceifa em Vila Isabel, foram batizadas por imersão, nessa denominação onde se converteram, mas entendem isso já, portanto, há 11 meses, que devem participar aqui conosco. Já conversamos, já nos entendemos a respeito, e elas estão firmemente convictas que eram batistas e não sabiam, né? Então, os que são favoráveis que recebamos essas duas, sua mãe e filha, como membros de nossa igreja por aclamação, levantem as suas mãos. Muitíssimo obrigado. Nós vamos agora então orar, e depois dessa oração vocês podem vir aqui abraçar, beijar, perguntar nome, sobrenome, identidade, CPF, pode perguntar o que vocês quiserem, pode se convidar para almoçar na casa deles, vocês fiquem à vontade. Se eles vão aceitar o convite é outra conversa, mas eles podem fazer o que vocês quiserem, e assim, quem não conhece, conhece, quem conhece um pouco mais. E depois da oração, então, teremos as notícias do nosso Itanews. Também quero dar uma notícia muito boa para os irmãos, é que nasceu a Júlia, que é a neta do nosso irmão Renato Cisi, que senta aqui no segundo banco com a sua esposa Rosângela. Então, a Júlia nasceu na sexta-feira, passadas 21 horas, ele mandou nos avisar. Vamos também agradecer a Deus por isso. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor agora. Senhor, que bom nos reunirmos aqui neste momento, que bom podermos ver pessoas, conversar, sobretudo que bom podermos contemplar a Tua majestade, como Deus que se revelou a tantas pessoas no passado, mas também se revela hoje a cada um de nós. Obrigado, Senhor, então, pela vida de cada um aqui. Quero, então, te agradecer em particular por essas duas irmãs que hoje se tornam membros de nossa igreja, e pela Hélida e pelo Nelson Galgu, quem o Senhor acrescenta à sua vida conjugal mais um ano. Filhos e netos têm dado a alegria do Senhor para eles. Continues a fortalecê-los nos seus trabalhos, nos seus ministérios, nas suas amizades. Oramos assim, ó Deus, com gratidão nos nossos corações, e nós o fazemos em nome de Jesus. Pode se assentar. E nesse ínterim, antes do Itanews, o nosso irmão Nelson Galgu, que está sendo abraçado aqui, está também com uma classe que estuda os textos da nossa jornada. Então, se você, no horário das 11 horas, quiser participar de uma classe que vai estudar capítulo por capítulo a nossa jornada da leitura da Bíblia, é só ir à classe dele, descendo aqui à esquerda, no térreo, a classe do irmão Nelson Galgu, estudando a jornada de leitura da Bíblia. Vamos então ao nosso Itanews, e podem vir abraçar, podem vir. Olá, seja bem-vindo a mais um Itanews. Todas as quartas e sábados, entre 9 e 11 horas, acontece na nossa igreja o projeto Agite-se. No dia 14 de fevereiro, às 18 horas, acontece a oficina de criação literária, que tem como objetivo estimular a criatividade e a autoconfiança nas expressões oral e escrita. Ficou interessado? Então vai lá conferir. E atenção, juniores, o acampamento de vocês está chegando. Será entre os dias 21 e 23 de abril no sítio Juvac, em Tanguá. O tema este ano será Navegando na Palavra. Para mais informações, procure o líder Júlio Alvarenga pelos contatos que aparecem na tela. A MCA convida a igreja para o próximo estudo bíblico, que acontecerá na quinta-feira, dia 16, às 15 horas. O preletor do encontro será o pastor Alcenir Mota, que tratará do tema Desafios para um Padrão de Integridade. Esperamos por você! E amanhã, você já sabe, tem mais um encontro da série O que nos dizem os profetas.
sejam como os recabitas, com base no texto bíblico de Jeremias 35. E o Itanews de hoje fica por aqui. Até a próxima. Tchau! O convite é para a celebração, celebrando ao Senhor com salmos. E nesta porção que nós encontramos aí, o salmista nos leva então a este momento de adoração, de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor. Nós vamos adorar o Senhor nesta manhã, mas eu gostaria que você fizesse isso com toda a alegria do seu coração. Nós vamos fazer a leitura das passagens bíblicas que estão aí no nosso programa de culto, e vamos dizer ao Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória. Vamos ficar de pé, vamos adorar com toda a alegria do nosso coração, fazendo a leitura bíblica e louvando ao Senhor. Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim ao teu nome, por teu nome e por tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. O Senhor lembra-se de nós e nos abençoará. Abençoará os israelitas, abençoará os sacerdotes, abençoará os que temem o Senhor, do menor ao maior. Os mortos não louvam o Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia.
salmista nos diz no Salmo 89, verso 18, que Ele, o Senhor, é o nosso escudo. Vamos ler todos juntos este versículo e vamos declarar com os nossos lábios e sobretudo com o nosso coração que o nosso Deus é um Deus santo. Leiamos. Sim, Senhor, Tu és o nosso escudo, ó Santo de Israel, Tu és o nosso Rei. Teus caminhos, eu te amarei, para sempre. Meu Deus de paz, quero viver minha vida em Ti. Senhor, como é bom nós vivermos a nossa vida no Senhor, porque a nossa vida no Senhor significa total segurança. Recebe, ó Deus, nesta manhã, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso culto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Os irmãos estão bem informados sobre as atividades da igreja. Não quero acrescentar nenhum elemento a esta informação neste momento. Quero apenas que nos preparemos agora para esse instante de culto, um instante quando vamos trazer ao Senhor nossos dízimos e as nossas ofertas. À noite vou falar um pouco mais sobre o significado disto e vou dizer que não são apenas com os nossos recursos que nós podemos deles dar o dízimo, mas mencionarei isso posteriormente. Quando nós estamos na jornada dessa leitura, nós observamos cronologicamente, que é o nosso propósito, né, as distâncias
que há não só os lugares, entre os lugares, mas entre as datas. Então temos buscado salientar isso. Quando falamos, portanto, de Abraão, estamos falando de aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. E quando falamos de Moisés, estamos falando aproximadamente de 1500 anos antes de Cristo. 500 anos aproximadamente, portanto, separa aquele encontro entre Abraão e Melquisedeque, quando ele voluntariamente deu de tudo quanto recebeu na guerra, 10% ao Senhor por meio de Melquisedeque. Quando vem a legislação mosaica, no Monte Sinai, no Monte Horebe, na Península do Sinai, nós temos cerca de 5 séculos, isto é, a história do Brasil, de distância. Por que esse meu arrazoado? Porque certamente nós temos ouvido que o dízimo é da lei. Acho que não preciso continuar o meu comentário, porque o dízimo precede a lei em 5 séculos. É por isso que Abraão, com seu sacrifício, quase sacrifício no Monte Moriá, é chamado de o protótipo de Jesus Cristo. Ou seja, podemos dizer que Abraão viveu pela graça. Quando Abraão viveu, não tinha igreja, não tinha escrituras sagradas quaisquer, não tinha nenhuma legislação dada por Deus. Com isso, é algo a mostrar a cada um de nós que o dízimo é um assunto de natureza voluntária e pessoal. Estou dizendo isso porque a gente comumente ouve esse tipo de afirmativa de que o dízimo é da lei. Por isso, eu sou da graça. Bem, a minha brincadeira seria, se você é da graça, então, seja um dizimista como Abraão, que era da graça. Abraão não conheceu a lei, viveu 5 séculos aproximadamente antes. Eu sei que nenhum irmão aqui pensa nisso, mas é sempre bom a gente deixar a verdade bem escancarada, porque a mentira, de tanto ser ouvida, ela toma cara de verdade, mas a mentira é a mentira. Então eu me alegro então com tantos irmãos aqui que entenderam e compreenderam isso e têm vivido esta graça. Estamos agora também empenhados em continuar com a nossa obra missionária. Quinta-feira, meus irmãos, as senhoras ouviram os testemunhos do César e da Deise. Nós, pastores, nos reunimos, ouvimos o testemunho do César e ver que maravilhas, e a palavra é um pouco redundante, é um clichêzinho, não é maravilha, mas que maravilhas Deus tem feito através daquela família ali no Chile, a partir de Iquique. Eu peguei um mapa virtual, ele foi falando as cidades onde ele foi, eu fui acompanhando. Lá no deserto do Atacama, ele mora na planície, isto é, na praia de Iquique, onde também tem a sua escolinha de futebol, e onde ele fala claramente de Jesus Cristo, computando as decisões ao lado de Jesus Cristo. E dali a pouco mais de 120 até 200 quilômetros é o deserto montanhoso, e para ali ele vai também levando a palavra de Jesus Cristo por meio do esporte. Ele não consegue atender a todas as demandas. Por isso já começamos a imaginar, com o pastor Alcenir, um projeto para irmos até lá, porque as igrejas, segundo ele, também precisam de capacitação na área do testemunho, na área, sobretudo, de receber bem
e discipular aqueles que são salvos por Jesus Cristo por meio do esporte. Então, nós continuamos empenhados nisto. Nosso foco não mudou. Estamos empenhados na ideia de construirmos um templo, mas nós não podemos perder qual é a missão da igreja, porque o templo é um meio. Agora, continuar seguindo Mateus 28 continua sendo a nossa tarefa, o nosso planejamento estratégico, como eu gosto de dizer, a nossa missão, contendo a nossa visão e os nossos valores, que eu sei que alguns gostam desse tipo de linguagem empresarial, mas é muito mais simples, ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Essa é a missão da igreja, aqui em nosso bairro. Também Iquique, não podemos esquecer. E quando vamos adentrar na ideia, no planejamento, nos esforços de construir um novo templo, não é por outra razão, é pela mesma razão. São coisas, portanto, que vão caminhando em conjunto. E me alegro muito com os irmãos que têm se empenhado para que isso possa acontecer. Vamos ler então a palavra de Deus. Vamos nos colocar em pé mais uma vez e vamos cantar. Em seguida vamos nos assentar enquanto nosso conjunto de flautas estiver tocando uma de suas canções que preparou para esse momento. Você poderá então entregar o seu dízimo, a sua oferta para o fundo de ação missionária e a sua oferta para a construção futura do nosso templo. Leamos então. Grande é o Senhor e digno de ser louvado, sua grandeza não tem limites. Proclamarão o glorioso esplendor da tua majestade e meditarei nas maravilhas que fazes. Anunciarão o poder dos teus feitos temíveis e eu falarei das tuas grandes obras. Comemorarão a tua imensa bondade e celebrarão a tua justiça. Esse Steve McEwen colocou essa verdade afirmando que grande é esse Senhor, e nós queremos então o nome dele engrandecer. É o que nós vamos cantar então agora, agradecer pela obra dele nas nossas vidas, porque nós confiamos no infinito amor de Deus. Mas eu me perguntava enquanto nós cantávamos agora há pouco, não a nós, Senhor. Quando as coisas não estiverem bem, quando parece que Deus deixou que uma doença, uma outra coisa nos alcançassem, nós ainda afirmaremos o grande amor de Deus? Este é o desafio da fé, este é o teste, porque o povo de Israel, quando as coisas saíam um pouquinho do seu controle, queria voltar para o Egito, para os deuses do Egito. Isso é uma humana tendência. Por isso, nós nos reunimos na igreja, para que a nossa fé seja fortalecida, não para vivermos a fé quando as coisas estão bem, mas quando as coisas parecem que não vão bem, ou mesmo não vão bem. Essa é a nossa afirmativa para cantarmos, não importa o momento em que vivamos, é o que nós faremos agora. Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra,
Senhor, e motivo de louvor da cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Todos podem se assentar. Vamos então entregar nossos dízimos, nossas ofertas. Me quebrou legal. Os irmãos podem levar as salvas e nesse instante nós vamos ter uma participação especial com a nossa irmã Michele, que vai nesse instante, de culto adorar a Deus com a sua voz. Exaltado, exaltado.
Amém? A Ele seja toda a nossa honra, louvor, nossa glória e nossa exaltação. Meus irmãos, eu estou lendo o livro O Sagrado, né? E ali o autor, Newton Bonder, ele diz que o segredo é que nós somos abençoados. Mas o segredo do segredo é que nós somos abençoados mesmo quando os nossos pedidos não são atendidos. É algo para nós refletirmos, né? Não é muito fácil da gente aceitar. A gente quer que a nossa vontade seja feita, que o meu desejo e que o meu querer se realize. Mas o salmista, né, no Salmo 139, ele traz o princípio, né, dessa constatação e dessa sabedoria, de sabermos que mesmo quando aquele nosso querer, aquele nosso desejo, aquela nossa vontade não se realiza nas nossas vidas, não significa que Deus não nos agraciou, não significa que Deus nos esqueceu. Porque mesmo nesses instantes, Deus está conosco, Deus tem nos abençoado, porque Ele nos conhece no mais profundo do nosso ser. Ele sabe exatamente mais do que você e do que eu, o que efetivamente você necessita. E é isso que o salmista vem nos dizer no Salmo 139, que nós vamos ler nesse instante. E logo em seguida nós vamos cantar, Eu não posso fugir do teu Espírito. E nós vamos ter a oportunidade de colocar os nossos agradecimentos e as nossas necessidades diante de Deus. Como o autor diz, nós sempre temos o que agradecer, porque mesmo quando aparentemente Deus não nos abençoa, Ele está nos abençoando sim. Então nós sempre temos que ter o hábito de agradecer a Deus. Então nós vamos ter duas orações nesse instante, uma de agradecimento e outra de intercessão. E eu gostaria que, se você sentir no desejo, no teu coração, enquanto nós estivermos cantando, de orar, de agradecer, que você venha aqui à frente. Se você sentir no seu coração o desejo de interceder, de colocar as nossas necessidades diante de Deus, que você venha aqui à frente. Então, durante o cântico, quem quiser ficar em pé, quem quiser se ajoelhar, quem quiser vir aqui à frente, venha. E eu gostaria de 2 voluntários, um para somente agradecer a Deus e um outro para interceder, para colocar as nossas necessidades, que são muitas, diante de Deus. O salmista diz, Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me sento e quando me levanto, de longe percebes os meus pensamentos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, Tu já a conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e põe a Tua mão sobre mim. Eu não posso fugir do Teu Espírito. É o que nós vamos cantar nesse instante. Então, se você tem algo a agradecer, se você tem algo a pedir, você se ajoelha, você fica em pé, você vem aqui à frente. Eu gostaria de 2 voluntários. Um especificamente para agradecer e um outro para colocar as nossas necessidades, que são muitas. Nós temos muitos irmãos enfermos, internados em hospitais, passando por problemas familiares, problemas financeiros. E esse é o instante que nós colocamos diante de Deus. Esse Deus que sempre está nos abençoando, meus irmãos. Isso aqui é uma verdade que a gente tem que ter em mente, porque existem certos momentos das nossas vidas que parece que nós fomos abandonados por Deus, mas o que a Bíblia nos garante é que mesmo nesses instantes, Deus está conosco, Deus está nos abençoando. Vamos cantar, e se você sentir no teu coração o desejo, venha aqui à frente para orar, para interceder.
Papai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado, Senhor, principalmente naqueles momentos que o Senhor toma a frente, papai. Obrigado, mesmo quando o Senhor faz aquilo que nós não queremos, porque a tua vontade é soberana sobre nós. Amém. Muito obrigado, papai, por acordarmos todos os dias. Muito obrigado, papai, por todos aqui que têm emprego, por todos aqui que têm famílias para amar. Muito obrigado, papai, por ter nos enviado Jesus Cristo, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queremos, ó Deus, também colocar as nossas necessidades diante de Ti. Tu sabes, ó Deus, que elas são muitas. Ó Deus, nós temos irmãos enfermos, internados em hospitais, como a nossa irmã Vera. Ó Deus, que carece de uma intervenção, carece, ó Deus, da tua ação sobre a sua vida, dando ali sabedoria aos médicos, para que consigam entender, ó Deus, saber exatamente qual é a origem daquele problema que ela vem sofrendo há tantos anos, ó Pai. A nossa súplica nesse instante é exatamente nesse sentido, ó Deus. Que em nome de Jesus Cristo Tu possas agir ali de tal forma que a nossa irmã possa ter essa bênção, ó Deus, de ter o seu problema solucionado. Assim como ela, tantos outros, ó Deus, que nesse instante passam por uma enfermidade. Nós sabemos que Tu és um Deus que cura. Por isso, nesse instante, a nossa intervenção, a nossa intercessão, a nossa súplica, o nosso grito de socorro, Pai, venha ao encontro da necessidade desses nossos irmãos. Toma, Senhor Deus, a cada um nos Teus braços fortes, ó Deus. Sustenta, dá um amparo, dá, Senhor Deus, ali sana toda a ansiedade, toda a preocupação, ó Pai. Ó Senhor, toma os nossos lares, toma as nossas famílias em Tuas mãos. Ó Deus, Tu conheces o problema, Senhor Deus, e os problemas que cada lar enfrenta, de relacionamento com o seu cônjuge, de relacionamento com seus filhos, de relacionamento com o seu irmão. Ó Deus, toma a nossa casa, toma o nosso lar, protege, guarda, livra-nos, ó Deus, do homossexualismo. Ó Deus, quebra essa corrente, tantos lares sofrendo, ó Deus, com este mal tremendo que tem entrado na nossa sociedade, tem entrado nas nossas igrejas, tem entrado dentro das nossas casas, ó Pai. Toma, Senhor Deus, essa família em Tuas mãos. Quebra, Senhor Deus, as correntes do vício da droga, vício da prostituição. Ó Senhor, Tu és um Deus que pode. Nós podemos não ver solução para os nossos problemas, mas nós servimos a esse Deus que age em todos os momentos das nossas vidas, e nós temos essa certeza no coração, ó Pai. Por isso, nesta manhã, nesse instante em que o Teu povo se ajoelha, o Seu povo se levanta, o Seu povo intercede, clama a Ti, estamos querendo dizer, ó Pai, que não podemos e que somos dependentes da Tua ação sobre as nossas vidas. Por isso, venha, ó Deus, venha ao encontro de cada necessidade elevada a Ti nesse instante. Aquele problema na justiça, Deus, que tanto mal tem causado a pessoa, Senhor Deus, a família, ao lar. Ó Deus, dá a solução, ó Deus, que Tu sabes ser a melhor para o Teu povo. Ó Deus, nós oramos a Ti, porque sabemos que Tu és poderoso. Sim, Tu és poderoso e grande para resolver todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Nossa irmã Sônia Gertner veio aqui à frente, possivelmente para agradecer, porque ela passou por um concurso recentemente, os irmãos conhecem um pouquinho a história, e passou por um primeiro período de capacitação, e ela pedia a Deus que ela fosse lotada no lugar, que ela pudesse dar o melhor ali do seu conhecimento, que fosse uma área boa para o exercício de tudo aquilo que ela aprendeu ao longo de sua vida na área de saúde mental. E ela me informou essa semana que foi chamada para trabalhar exatamente nesta área em que ela tanto desejava. Não sei se foi por isso que ela veio aqui agradecer junto com o Ernesto, seu marido, mas eu quero fazer este registro. Também essa semana, uma de nossas irmãs me falou de como é que Deus se revela na sua vida. E ela estava
para ir para o trabalho quando recebeu a notícia de que não deveria ir em função das dificuldades na área de segurança que estavam se anunciando. E ela então disse, mas eu vou fazer a minha leitura bíblica da minha jornada, é a segunda vez que ela faz isso. Ela disse que claramente os textos indicados diziam a ela que ela não devia ter medo, não dar atenção àquela ligação que ela recebeu. Ela chamou essa mensagem que ela mandou de revelação. Hoje no rádio eu falei sobre isso. Deus é aquele que se revela a Abraão, a Isaac e a Jacó, mas também se revela, sobretudo através da palavra dele, hoje a cada um de nós. Quantas vezes pensa em desistir de lutar quando a vitória está por vir? Os problemas lhe afetam, seus amigos lhe desprezam, e o verbo desistir é o seu falar. Só pensa em desanimar. Faça agora mesmo resplandecer o brilho dessa luz que está em você. Não deixe o inimigo ofuscar a luz que você tem é pra brilhar. Se Deus está contigo é pra o choro vem à noite, a alegria virá ao amanhecer. Ouça agora o
E acontece que às vezes as noites são muito longas. O livro de Gênesis nos deixa no Egito. O livro de Êxodo nos põe... o livro de Gênesis nos deixa no Egito. E o livro de Êxodo também começa no Egito. Mas com que intervalo? Há um longo intervalo entre o fim de Gênesis e o começo de Êxodo. Antes de fixar a residência no Egito, Jacó morou em muitos lugares. O mapa vai ser colocado ali e você poderá me acompanhar num breve relato dessas peregrinações, porque quando Faraó perguntou a Jacó qual era a sua idade, em lugar de responder prontamente, ele disse aquelas palavras informando que ele peregrinou durante muito tempo. Vejamos. Jacó nasceu provavelmente no século XIX, no sul de Israel, mais especificamente em Beer Lahai Roi, cuja localização nós não conhecemos. Talvez ao sul de Berseba, no deserto do Negev. Então pense aqui no mapa, não é? Israel, norte, Negev está ali no finalzinho do mapa, de Negev. Ali é o Negev. Pode baixar mais mais um pouquinho aí. Aí é o Negev. Né? Para compreendermos bem, e o Egito está aqui à esquerda, como o mapa bem o revela. De Berseba, onde morava, para fugir do seu irmão Esaú, ele se estabeleceu em Padã Arã, depois do mapa, lá na hoje Turquia, bem distante, a 900 quilômetros de onde ele morava, e lá ficou pelo menos 20 anos. Mas o projeto de Jacó era voltar para a terra dos seus pais. O que então ele faz, não mais em Berseba, mas em Siquém, como temos em Gênesis 33:18, que é hoje a cidade de Nablus, na autoridade palestina, ao norte de Israel, distante uns 150 quilômetros de Berseba. É nessa viagem que ele se reencontra com Esaú. De Siquém, Jacó se mudou para Betel, Gênesis 35:1, 50 quilômetros, um pouquinho mais ao sul, de onde foi para Migdal Eder, ou Torre de Éder, como aparece também em algumas versões, mais 50 ao sul. E por fim ele chegou a Hebrom, a terra do seu pai, a terra do seu avô, como lemos em Gênesis 35:27. Mas não parou Jacó de peregrinar. Seu próximo destino seria o Egito, mas antes passou por Berseba mais uma vez, Gênesis 46:1. E diferentemente das outras peregrinações, a viagem para o Egito foi para não morrer de fome. Nas outras ele foi para ter mais lugar, porque estava cada vez mais rico, mais espaço para o seu gado, mais terras para suas plantações. E agora ele vai para o Egito para não morrer de fome. Vai, porque um dos seus filhos, o mais querido deles, tinha sido vendido, ele achava que estava morto como escravo e estava no Egito, e Deus fez então que as coisas ruins, aquela inveja dos seus irmãos, aquele ódio dos seus irmãos, aquela briga em família sem fim, se transformassem em coisas boas. De modo então que José tirou a família da miséria em Canaã, levando-a 66 pessoas ao todo para Gósen. Gósen é uma cidade no Egito que não está identificada, mas que fica com certeza onde o rio Nilo se encontra com o mar. Seu filho José morava na capital. A capital podia ser Mênfis, ou Tebas,
ou Heliópolis, nós não sabemos. Ali então, possivelmente na capital onde seu filho José tinha altas responsabilidades, José teve um encontro com o faraó. Eu já li o livro de Gênesis muitas vezes, não tantas quanto o irmão Sebastião Camargo, mas li muitas vezes. Eu nunca tinha notado que Jacó tinha batido um papo com o faraó. Só agora nesta jornada, lendo em voz alta. Essa história está em Gênesis 47, 7 a 12. É um diálogo muito interessante, curto, mas muito interessante. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu, olha a resposta de Jacó: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os anos da minha vida, e não chegaram aos dias das vidas dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu da sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. 17 anos depois de chegada ao Egito, Jacó morreu, com 147. Seu filho José estava com 57 anos. E os seus descendentes ficaram no Egito, na região norte, perto do Cairo hoje, e distante 600 quilômetros de Canaã, onde no passado residiram Abraão, Isaque e o próprio Jacó, terra prometida como definitiva para os descendentes. Ali o povo se estabeleceu, e durante algum tempo tudo foi muito bem. Mas lemos em Êxodo 1, 8, 11 que as coisas mudaram. Possivelmente depois de 70 anos. Nós lemos o texto e leio então esse na nova tradução da linguagem de hoje. Depois, talvez de 70 anos, o Egito teve um rei que não sabia nada a respeito de José. Ele disse ao seu povo: vejam, o povo de Israel é forte, está aumentando mais depressa do que nós. Em caso de guerra, eles poderiam se unir com os nossos inimigos, lutariam contra nós e sairiam do país. Precisamos achar um jeito de não deixar que eles se tornem ainda mais numerosos. Por isso os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados. E assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés, onde o rei do Egito guardava as colheitas de cereais. Ou seja, o poder foi mudando de mãos em mãos no Egito. E decorridos, Êxodo 2, 23, muitos dias, morreu o rei do Egito, e os filhos de Israel gemiam sob a servidão. As coisas, portanto, mudaram para os hebreus. Certamente entre eles nessa época contava-se a história de Abraão, enquanto estavam gemendo. Se contava sobre a chamada que Abraão fez para habitar, e juntamente com ele todos os seus descendentes em Canaã, mas ele estava no Egito. Certamente entre eles se contava também a história de Jacó, e como a sua família foi salva da fome, na mesma Canaã, mas agora estavam passando dificuldades ali. Certamente entre eles havia aqueles que se lembravam da promessa que foi feita de que a terra definitiva deles não era o Egito, mas Canaã.
Como é que sairiam dali diante de um governo tão poderoso como era o faraó? Certamente algumas famílias não esperavam mais o cumprimento daquela promessa, esqueceram. Provavelmente algumas famílias se aculturaram ao modelo religioso politeísta do Egito e fazendo sacrifícios aos deuses egípcios. E muitos talvez se perguntassem, como pode ser uma coisa dessa? Onde está o Deus de Abraão? Aquele que era chamado terror de Isaac pela força e vigor que ele tinha. Onde estava o Deus de Jacó, o Deus de José, que permitia que tantas coisas mudassem e que não se pronunciasse qualquer esperança de uma vida livre? Não ocorre o mesmo conosco quando as coisas mudam? Educamos nossos filhos no caminho que devem andar e eles se desviam, fazendo escolhas que nós sabemos que estão mais próximas da morte do que da vida. As coisas mudam. Dedicamos nossa vida a um cônjuge e contra tudo e contra todos ele nos trai. As coisas mudam. Amamos e somos amados por um cônjuge, mas a morte nos separa e encerra a nossa história de amor e ficamos reféns apenas da saudade. As coisas mudam. Vivemos vidas regradas, longe dos vícios, mas a doença nos come por dentro até virar um diagnóstico sombrio de morte próxima ou de uma degeneração orgânica galopante. As coisas mudam. Seguimos saudáveis, cheios de sonhos, realizações e viagens, mas a depressão se aninha na nossa mente e doma o nosso corpo. As coisas mudam. Sempre trabalhamos, mas a demissão nos alcança, massacrando nossa autoestima, sem que consigamos nos recolocar no mercado profissional. As coisas mudam. Sempre buscamos viver de modo digno e generoso, mas a mentira e a calúnia põem no lixo a nossa credibilidade. As coisas mudam. Em Êxodo 1,14 lemos que os faraós fizeram amargar a vida dos hebreus com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os hebreus serviam aos faraós. Certamente ali alguns perderam sua fé, mas outros continuaram crendo em Deus. E em função desta fé, desta crença em Deus, dessa confiança em Deus, tomaram algumas atitudes. É o que devemos fazer. Primeiro, nós precisamos de uma atitude sábia diante das mudanças. Nós não devemos ter medo das mudanças, porque algumas podem ser boas, mesmo que doam, mesmo que pareçam ruins, mesmo que até sejam ruins. Nem todas as mudanças são ruins. Há mudanças boas, que no início parecem trágicas, mas a longo prazo se mostram ser bênçãos de Deus. Devemos, portanto, estar preparados para a mudança. A mudança de um filho que sai de casa para tocar a sua própria vida, no respeito, na santidade. Ou a mudança que vem com uma demissão que abre novas perspectivas. Mudanças que vêm com uma enfermidade, que nos empurram muitas vezes para um estilo de vida mais adequado, mais saudável, mais santo. Devemos parar de reclamar quando isto ou aquilo não corre como imaginamos, como desejamos, porque nós nem sempre imaginamos o que é melhor, nós nem sempre sabemos o que é melhor. Por isso devemos tomar muito cuidado, fazer uma autocrítica, prestar atenção às críticas que nos fazem, para que sejam em nossas vidas tais críticas ou autocríticas instrumentos de mudança. Porque fazendo isso,
podemos perceber se algumas mudanças que achamos ruins em nossas vidas não foram provocadas por nós mesmos, ou por falta de sabedoria, ou por falta de santidade, por comodismo ou por irresponsabilidade. Mesmo nesses casos, Deus também pode intervir, mas muito provavelmente vai esperar que nós mudemos, para que não continuemos errando e sofrendo. É interessante que o livro de Gênesis termina quase no seu penúltimo parágrafo, com os irmãos de José pedindo perdão a eles. Não sei se por medo do que poderia vir, mas pediram perdão. Eles sabiam que foram cruéis com o seu irmão, mas mesmo assim, a despeito dos erros deles, Deus fez a sua intervenção e reverteu a história. É difícil percebermos que nem sempre as nossas vidas estão sob o nosso total controle. Tornou-se uma frase feita entre nós evangélicos dizer que Deus está no controle. O apóstolo Paulo nos lembra essa verdade quando afirma que Deus pôs todas as coisas debaixo dos pés de Jesus Cristo. Ou, segundo a mensagem, Cristo está no comando de tudo e tem a palavra final a respeito de tudo. E nós não temos problemas em cantar e afirmar isso. Só temos problema de viver isso. Deus está no controle. Louvado seja Deus. Agora, viver isso é algo muito difícil, porque significa dizer que nós não estamos no controle. Isso é uma coisa que ninguém quer perder, é o controle. Portanto, a partir da fé em Deus, nossa primeira atitude é pensar e refletir sobre as mudanças que nos ocorreram. E segundo é rejeitar as mudanças ruins. Eis o que fizeram as parteiras dos hebreus. O faraó deu uma ordem e elas desobedeceram. Êxodo 1,17 diz: as parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Não aceitaram o infanticídio público e Deus aprovou a decisão dela. Como as parteiras honraram a Deus, Ele permitiu que elas também constituíssem família. Não devemos aceitar as mudanças ruins. E o nosso modelo devem ser as corajosas parteiras do Egito. Correram riscos, mas deram ao mundo um Moisés. Terceiro, nós devemos orar insistentemente a Deus. Diz o texto bíblico de Êxodo 2:23 que os filhos de Israel clamaram a Deus. Quanto tempo demorou o gemido desse povo? A cronologia, que às vezes a gente não acha importante, ou as genealogias, são muito importantes. Êxodo 12, 40 e 42 diz o seguinte: o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao cabo de 430 anos, nesse mesmo dia, todas as hostes do Senhor saíram da terra do Egito. Nesse caso, então, considerando que o povo viveu feliz pelo menos 70 anos depois da chegada de Jacó e sua família ao Egito, o povo então gemeu 360 anos. Esse cálculo pode variar um pouquinho se considerarmos esse período de 430 anos desde a chamada a Abraão, que alguns textos nos autorizam a pensar nisso, mas mesmo que tenha sido esse cálculo menor, o povo sofreu 140 anos, ou foram 360, ou foram 140 anos. Mas mesmo gemendo, ele clamou ao Senhor. Deus nos atende sem que nós clamemos? Penso que sim, excepcionalmente sim.
Mas as histórias das orações na Bíblia nos mostram que Deus espera que nós clamemos a Ele na hora da noite. Podemos fazer isso sozinhos, mas também as histórias das orações na Bíblia nos mostram que devemos fazer isso publicamente. No nosso caso, no contexto da igreja. Infelizmente, é verdade, há na igreja pessoas maldosas, que quando houve um pedido de oração de uma pessoa aflita, julgam-na. Se ela pede por uma filha que está num caminho ímpio, sempre há um maldoso que vai pensar assim: não educou bem a sua menina, em vez de se colocar em joelhos juntos por essa mãe ou por esse pai neste momento. Isso faz com que muitas pessoas sofram e gemam sozinhas, sem buscar o companheirismo da intercessão. O apóstolo Paulo recomenda que nós levemos as nossas cargas uns aos outros. Gálatas 6:2. Mas como levaremos as cargas uns aos outros se não conhecemos estas cargas? Devemos clamar sozinho, clamar em comunidade. E eu termino com a experiência de oração de Jesus. Nos evangelhos, há 16 situações de Jesus orando. 9 delas em Lucas. E a prática de Jesus, segundo Lucas 5,16, era a seguinte: Jesus, aspas, se retirava para lugares solitários e orava. Indicando claramente com isso que para Jesus a oração era um hábito. Por isso ele diz o seguinte: tudo quanto em orações pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. Ele nos ensina a fazer isto, mas eu quero acrescentar um elemento para que você pense um pouquinho. No momento especial da sua vida, ele foi a um lugar habitual, como era de costume, diz o texto bíblico de oração, era o jardim do Getsêmani, em frente à cidade velha de Jerusalém, do outro lado do Vale do Cedron, levando consigo os seus discípulos. Jesus orou em particular, se afastou para orar naquele lugar habitual de oração, mas pediu que os seus amigos orassem também. Infelizmente sabemos o que aconteceu, porque eles pegaram no sono. Mas o que aprendemos com Jesus? Primeiro, devemos imitá-lo, correto? E segundo, que quando chegou aquela hora que na canção se chama noite, naquela hora em que ele esperava que amanhecesse, ele chamou os seus amigos para também orarem por ele. Será que o povo de Israel, cada um gemeu sozinho lá na sua tenda? Talvez. Mas muito provavelmente, eles clamavam e gemiam em público. O que eu quero dizer com isso? Você quer levar sozinho as suas cargas? Leve-as. Não quer correr o risco de ser julgado por um comportamento? Não corra o risco. Mas a Bíblia nos diz que devemos fazer como Jesus fez. Que devemos, como Paulo nos ensina, a levar as cargas uns dos outros, que implica em conheçamos quais são essas cargas. E Jesus, quando precisou, ele que orava sozinho, também reuniu os seus amigos para orarem por ele. Eu tenho um sonho, que a nossa igreja seja de fato uma comunidade de oração. Alguns aqui estão interligados, os grupos familiares, onde isso se faz,
ou em algum outro tipo de grupo pequeno aqui na igreja, como um coro ou uma banda, onde isso se faz. Mas há muitos que oram sozinho em casa. E alguns que não oram por ninguém, que também não conhecem as dificuldades dos outros. Não conheço a sua prática. Mas eu quero desafiar você a pensar um pouco. As coisas mudam. Quando muda para melhor, ninguém reclama, no máximo agradece. Mas quando mudam para pior, nós somos ensinados pela Bíblia a orar, a clamar. Sozinho, podemos fazê-lo. Nós somos chamados a clamar em conjunto, uns com os outros. Não sei quais são os seus hábitos. Talvez fechado, para ninguém conhecer a sua vida. É um estilo respeitável. Mas nós somos chamados pela palavra de Deus a compartilhar as nossas cargas uns com os outros. Meu sonho é que a nossa igreja seja uma igreja que ore uns pelos outros, não somente aqui nessa hora. Vou dizer como eu faço. Eu tenho uma lista de oração. Eu não oro por todos vocês. Às vezes oro pela igreja, pelos irmãos em geral, mas especificamente eu oro por algumas pessoas. A minha lista só tem 10. É quantos eu posso lembrar numa oração. No meu caso. Mas quem sabe se não posso colocar 5 na sua lista? Para orar todos os dias por esses 5. Vamos imaginar isso, essa multiplicação, meus irmãos. Todo mundo orando por 5. Deus vai dizer, Igreja Batista Curuçá, pare de orar. Nunca vai falar tal coisa, vai ficar muito feliz por saber que nós oramos uns pelos outros. Eu sei que há irmãos aqui que oram por muita gente. Um dos nossos irmãos tem um caderno, são muitas pessoas, ele ora um por um. Ótimo, talvez você tenha esse caderno também. Não fala você que já ora por muitas pessoas. Eu falo a você que não ora por ninguém. Diante das mudanças da vida, precisamos estar como Jesus, tendo o hábito de nos retirar para orar. E o hábito de levar os nossos amigos para orar conosco. Vamos terminar então. Quero sugerir que nós repitamos esta música. Eu não posso fugir do teu espírito, nem ficar diante do teu amor apenas uma vez, como nossa oração neste momento. E quem sabe ao terminar esse culto, você possa chegar em casa, anotar num caderninho, ou no seu celular, ou num imã de geladeira, onde você quiser, os nomes pelos quais você vai orar todos os dias, a vida toda, se for necessário. Porque Jesus disse uma expressão muito bonita quando ele disse que há situações que só são resolvidas com jejum e oração. Inteligência conta, a força conta, o dinheiro conta, mas há coisas que é só com jejum e oração. Jejum quem faz, não podemos saber quem faz, mas a oração não está proibido, podemos saber quem ora por nós. Vamos cantar em pé essa nossa canção.
terminarmos de orar, quero lembrar que hoje às 18 horas eu preciso ter uma reunião com todos aqueles que vão participar do nosso culto de formatura no dia 26 de fevereiro. Então, se você se inscreveu ou não se inscreveu, mas teve alguém que se formou, você, alguém da sua família vai participar desse culto, eu preciso de um encontro aqui às 18 horas para que nós organizemos aquele culto naquela noite. Amanhã, então, temos nosso culto de oração com o pastor Alcenias às 19 horas e na quarta-feira com o pastor José Maurício no mesmo horário das 19 horas. E hoje à noite eu vou continuar esta mensagem com outra perspectiva. O papel de cada um de nós, a mesma história de Moisés, do povo hebreu, uma outra perspectiva, que se você vier, nós vamos enriquecer um pouquinho mais o nosso conhecimento bíblico a esse respeito. Agora então, Deus, te rogamos que o Senhor contemple a oração dos teus filhos e filhas, em cujas vidas houve mudanças dolorosas, na família, no próprio corpo, na mente, que assim como o povo de Israel clamou, e o Senhor escutou e desceu para socorrer, que o Senhor também nos escute e venha nos socorrer. Te rogamos isso, Pai, em nome de Jesus.